Olá, queridos, tudo bem? Vamos começar a nossa unidade 2, saúde. E aí, nós falamos o quê? Alimentação e saúde coletiva. Olha só, alimentação. A alimentação está pensando em qualidade. Qualidade, né? Qualidade. Só qualidade, Rosária? Não, ter acesso ao alimento. Então, nós temos ali uma questão fundamental. Qual é? A fome. Nós temos a fome, né? Digamos assim, que é o que você tem, por exemplo, todo dia. Ah, estou com fome, vamos lá comer. E temos a carência mesmo, realizada. Digamos assim, uma fome crônica, que isso vai estar ligado ao que? Uma fome crônica. O que é uma fome crônica, Rosário? É uma insegurança alimentar. O que é uma insegurança alimentar? Não sei se eu terei o que comer. Nós temos isso severamente, um peso ainda grande, muito grande no mundo, né? No Brasil também, mas no mundo de uma forma geral. E a saúde coletiva. Então, vamos trabalhar nessa unidade 2 vários temas. Vamos trabalhar, inclusive, distúrbios alimentares, como distúrbios, obesidade, endócrinos. Então, com calma, vamos chegar lá. Esse tema, essa unidade vai estar maravilhosa, relacionada ao nosso dia a dia. O nosso tema 5, ele vai falar o vai e vem da fome. Como assim, Rosária? Fome é um estado fisiológico. Você sente fome, mas 2 horas antes de começar a comer, mas 2 horas antes, você fala assim, 1 hora antes, você fala assim, nossa, tá me dando uma fominha, né? Quero comer uma coisinha. Isso é fome, né? Isso é a fome. Mas aquele que sente isso e não tem o que comer, tem insegurança alimentar. Então, são coisas distintas. Você pode ter fome e ter o que comer. Você pode ter fome e não ter o que comer. Então, assim, vamos trabalhar isso. Então, assim, isso, digamos assim, essa questão da fome é muito grande. E, infelizmente, aqui no Brasil, muitas pessoas ainda vivem com a questão da insegurança alimentar. O que é mesmo uma insegurança alimentar, Rosária? É não ter o que comer. Então, vamos começar o nosso tema 5. Bem, o tema 5, ele começa como? Você diferenciando o que é fome e insegurança alimentar. Isso é bem diferenciado, tá? Tem significados diferentes. E você já sabe que fome você pode ter. Então, a fome, digamos assim, é uma vontade de comer, né? Então, assim, qualquer um pode ter. Isso não quer dizer... Você fala assim, estou passando fome. Você usa até isso assim, olha, de forma diária, às vezes. Você está passando fome. Você não sabe o que é passar fome. Mas você fala, estou passando fome. O que é passar fome? Você está trabalhando, você está estudando. Naquele momento, você está em uma área e não pode comer. Mas você sabe que vai comer depois. Aí você fala assim, estou com fome. E o que é você ter a fome e não ter o que comer? Então, é uma fome crônica, porque você não tem o que comer. Isso é chamado de insegurança alimentar, porque você tem fome, mas você não vai ter o que comer. Então, tem questões diferentes sobre isso. E aí a ONU, olha só, a ONU tem um projeto e ela pensa, né, para até 2030 acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar, ou seja, não ter o que comer,
uma melhoria nutritiva, digamos assim, com uma agricultura sustentável no Brasil e no mundo. 2030. Estamos em 2023. E aí nós temos 7 anos para trabalhar mais. Alguns países estão fortemente trabalhando já nisso. O Brasil é um deles. O Brasil, um tempo atrás, teve isso intensamente. Depois caiu e agora voltamos novamente. Tanto que pessoas com insegurança alimentar no Brasil, a taxa tinha diminuído. De um tempo para cá, aumentou. E com a Covid, então, essa questão da pandemia, nós tivemos um aumento absurdo. Não só no Brasil, como no mundo. Então, nós vamos falar isso aqui no decorrer desse tema. Então, esse tema, eu acho que é um tema bem reflexivo. Por que ele é um tema reflexivo? Porque a gente reclama da vida. A gente reclama, a gente joga alimento fora, deixa estragar, sobra no prato. Enche o prato, não come tudo, enquanto algumas pessoas ficam com o prato vazio hoje, amanhã, depois da manhã, e assim, sem perspectiva, porque tem insegurança alimentar. Ou seja, uma fome crônica. Então, nós temos que começar a avaliar comportamento. Temos que pensar na vida como um todo. Aí entra a questão da coletividade. Nós somos pessoas que temos que pensar na questão coletiva. Para quê? Para abordar isso. Então, assim, o que é fome? A fome é a privação, digamos assim, contínua de alimentos suficientes, em quantidade ou em qualidade. Então, às vezes, você tem quantidade, mas não tem qualidade. E aí você não avalia. As pessoas, assim, eu sempre costumo conversar, que as pessoas falam assim, vou comer carne, quero comer carne. Ninguém pensa, eu vou comer carne porque a carne é rica em proteínas e vitaminas, por exemplo, né, ou alguns minerais. E a carne, a partir da digestão da carne, eu vou obter aminoácidos, papapá. Ninguém pensa isso, pensa assim, gosto ou não gosto de carne. Quero comer manga, não quero comer manga. Eu falei a manga, mas pode ser um outro fruto, né? Quero comer só batata frita, arroz e feijão, né? Purê de batata, arroz e feijão. Só como macarrão, carne moída, seja o que for, né? Então, assim, você não faz uma análise do que o seu corpo precisa em matéria nutritiva. E aí você tem sintomas no decorrer da vida, queda de cabelo, dificuldade na questão da pele, dificuldade no crescimento, de produção de anticorpos e outras coisas. Aí você fala, eu não sei por quê, relacionada à alimentação. Então, vamos falar sobre isso. Então, quando você fala fome, a fome está ligada ao quê? A uma sensação física, tá? Que é desconfortável, obviamente. Podendo ser, digamos assim, dolorosa. É desconfortável. Você ficar com fome é desconfortável. Nossa, né? Então, assim, dá uma moleza, porque você não gera energia. Então, a fome é uma sensação física. Uma sensação física, digamos assim, que pode ser, digamos, contornada quando você tem o que comer, né? Numa vida regular, digamos. Ou ela pode ser uma fome até saudável, digamos, é uma alimentação. Tô com fome, já tá na hora, que o corpo sabe, na hora da minha refeição, vou comer um negocinho. O corpo, ele trabalha conforme você ensina. Então, você direciona, o seu corpo tem equilíbrio, homeostasia. Então, ele vai direcionar. Agora, o que é uma insegurança alimentar? Então, assim, é o estado de alguém que carece, né? Não tem uma alimentação regular. E aí, fala assim, hoje eu tive farinha, adicionei gordura, né? Trabalha com uma banha de origem animal. Mistura, fiz uma farinha, que pode ser, vamos supor, um fubá, e fez ali. Você comeu.
não sei que dia eu vou comer novamente. Hoje eu tive arroz para dar para minha família. Não sei quando eu terei novamente, né? Então, assim, essa condição, ela tem níveis de gravidade. Então, existem pessoas que não têm acesso, não é só a questão da água, mas também ao alimento. E isso é uma questão econômica, é uma questão social, é uma questão ligada à educação, é uma questão fundamental da vida. Então, aprenderam a diferenciar o que é fome, o que é insegurança alimentar. Isso é funcional, a diferença. Agora, a fome ela pode ser crônica. O que é uma fome crônica? É uma fome de quem tem insegurança alimentar, ou seja, não tem acesso ou contínuo ou carencial intenso ao alimento. E aí, Rosária? E aí que essa insegurança alimentar, ela é classificada em três fases, digamos assim. Por exemplo, ela pode ser leve, ela pode ser moderada ou gravíssima. Então, assim, o que é uma insegurança alimentar? Leve. Leve é, por exemplo, uma pessoa que come, mas, por exemplo, não pode ter almoço e janta. Não tem. Mas vamos comer uma vez ao dia. Divide. Não vai comer balanceadamente, não vai comer na questão quantitativa. Não vai comer. Mas aí vai. O que é uma moderada? É uma redução na quantidade. Então, assim, absurda. Então, é uma moderada. Vai diminuir a quantidade. Não diminuiu só o número de vezes, mas diminui a quantidade. Então, é uma pessoa que tem a insegurança alimentar moderada. E o que é a insegurança alimentar chamada grave? Gravíssima. Olha só. Passa fome intensamente. Então, é um lar que não fica, que fica dias e dias sem comer. Aí nós temos uma questão séria, muito séria. E aí essa fome crônica, né, que é o extremo crônica, quando eu falo que a fome é crônica, ela é o extremo da insegurança alimentar. É o extremo, é uma coisa dura. E aí, se não há refeição, não tem o que comer, estou com muita fome, dói, muita, não há o que comer, a pessoa vai comer o lixo. Aí você vê a procura no lixo, aí você vai ver que ela vai comer o resto, a sobra, às vezes em estado de putrefação. Como assim? Já está em decomposição, está com mau cheiro, mas ela está com fome, ela precisa comer, ela precisa botar aquilo para dentro. Por quê? Porque está gravíssima a situação, gravíssima. Então ela vai comer. E aí nós temos assim a questão, um paradoxo aqui no Brasil muito grande com relação a isso. Muito grande, né? Intensa. Por que nós temos um paradoxo aqui no Brasil com relação à fome intensa? Olha só. Vamos por etapas. Primeira etapa, o Brasil, ele está entre os 3 maiores produtores, tá? Da vida. 3 maiores produtores. De café, de açúcar, de milho, etanol, carne de boi, né? Carne de frango para abate. Deixa eu me lembrar mais. Soja, suco de laranja aí nós temos, ele está entre os 3 maiores produtores. Como é que nós temos, se ele está entre os 3 maiores produtores, como nós temos grande incidência da fome?
no Brasil. Olha, gente, isso aí é uma questão assim, ó. É um paradoxo isso, né? É uma questão... existe, né, o COENSA, né, que é um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele foi criado em 1993. Ele foi criado em 93. Mas ele foi extinto. Ele foi extinto em 2019. Então, assim, desde 93 a 2019, ele foi criado pelo Itamar Franco. E aí, nós tivemos, digamos assim, várias ONGs, uma tentativa de melhoria, né? Digamos assim, das regiões mais carentes, naquela questão da insegurança alimentar, em ter acesso ao alimento. Então, ele funcionou até 2019. Em 2019, ele foi extinto. Mas, olha só, esse ano, 2023, ele foi, digamos assim, reativado. Ele foi recriado. Ele voltou a funcionar. Só isso, Rosária? Não. Nós tivemos ali algumas ONGs que trabalharam com a ação, digamos assim, o nome da ONG está aí, eu botei para vocês, Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida. Quem foi o criador disso? Foi o sociólogo chamado Betinho, né? Herbert de Souza. E quando ele criou essa ONG, ele visava a melhoria, digamos assim, intensa sobre isso. E daí, Rosária? O Betinho, ele faleceu em 1997. 97, eu acho que na época ele devia ter uns 62 ou 63 anos. E aí ele teve uma participação intensa, importante na questão da fome. E aí algumas frases faladas por ele como a miséria é imoral, a pobreza é imoral, talvez seja o maior crime moral que uma sociedade pode cometer. E aí a organização dele, tá, foi tão importante, que na década de 90 o Brasil ele se tornou uma referência no combate à fome, tá? Uma referência intensa. Nesse período, digamos assim, nós tivemos uma queda da questão da fome crônica, uma diminuição de famílias relacionadas à carência nutritiva, né? Que nós chamamos, que eu ensinei a vocês, que nós chamamos de insegurança alimentar. Em 90, mas Betinho, era uma doença, né, severa, ele morreu em 97. E aí nós tivemos assim uma questão abrangente dele que falava que só a participação do povo cidadã, né, digamos assim, é capaz de mudar o Brasil. Então, se o cidadão ele não participa, ele não tem essa ativação, ele não tem essa percepção, só o governo não consegue mudar isso. Então, o Betinho, ele até hoje, ele é lembrado. Nós temos no Brasil ainda muitas pessoas com restrições, por exemplo, à água, restrições ao alimento. Então, o Betinho, ele abriu um caminho que ficou, e a partir dessa ONG,
nós tivemos várias regiões, várias outras ONGs, né? Digamos assim, em conjunto, trabalhando para isso, nesse controle da ação da cidadania contra a fome, não só a fome, a miséria e pela vida. Então, ele se dedicou isso intensamente. Uma das coisas que foi importante é exatamente o Programa Nacional da Alimentação Escolar, a merenda escolar. Então, existem hoje, inclusive alguns estudantes que vão à escola, né, as escolas públicas, digamos assim, para comer, para se alimentar, para ter uma refeição diária. Então, a alimentação escolar, né, digamos assim, em 1912, 43 milhões de crianças, né, e jovens foram beneficiados com a alimentação escolar. Isso aí é importante nessa questão. Então, a comida na escola, a alimentação, o que nós chamamos de merenda, é importante com relação. Então, uma merenda diferenciada, balanceada. E daí? Outro investimento foi na agricultura familiar, ou seja, o pequeno agricultor, e não o agronegócio, né? Porque o agronegócio, ele gera emprego, mas as coisas produzidas pelo agronegócio são para exportação. Ele gera emprego para as pessoas que vão trabalhar, gera muito emprego, muito, não podemos falar sobre isso. Em compensação, muita poluição, muito desgaste, muito tudo, mas ele movimenta a economia. Bom, então temos prós e contras, que não vamos entrar agora nesse momento, porque estamos falando da fome. Então, o que vai para você no seu sacolão, no seu mercado, né, no seu hortifruti, está relacionado ao pequeno produtor. Nós temos ali. E aí essa agricultura familiar, né, é o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar que também foi criado. Para quê? Exatamente para contornar a situação da carência nutritiva, da fome crônica, tá? Deu uma ajuda nisso. Deu um out nisso. Então, nós tivemos. Só que tem um porém. Qual foi o porém? Até a pandemia. A pandemia detonou tudo isso. A pandemia prejudicou intensamente. Então, hoje, olha hoje. Hoje nós temos, digamos assim, 4 a 10 famílias na região norte e nordeste, 4 de 10 famílias que tem essa questão da fome crônica, que não tem na região norte e nordeste. Quando passa para a região centro-oeste e sudeste, diminui para 3. E quando vai para a região sul, diminui para 2 de 10. Então, nós temos ali que 45% da população, digamos assim, da região norte e 39% da região nordeste tem problemas com insegurança alimentar. Olha para vocês verem como isso é severo. Isso inclui educação, isso inclui etnia, isso inclui. Vocês vejam que quase 50% da região norte, das famílias da região norte, sofrem com a fome crônica, insegurança alimentar, de não ter o que comer, sem perspectiva. E não é nesse dia, no outro dia. É uma questão severa. Então, nós temos aqui a insegurança alimentar, nós temos aqui uma marcação para vocês verem. Quem tem segurança hoje, ali a partir, que é o último aqui, nós temos 44,8% da população. E daí, Rosária? Leve, 34,7%. Vocês reparem que quando chegou lá
em 2013, né, quando deu uma melhoria, 2000 foi diminuindo. Vocês reparem ali, né, nós temos ali a decadência, depois subiu de novo. Então nós tivemos um problema severo. Por que subiu, Rosário? Por causa da pandemia. O último, né, ali a partir de 2014, estava ali mais baixo. E aí a pandemia veio e jogou tudo isso para o alto. Então nós temos ali uma subida de 4 para 5 para 9% de pessoas, de famílias com fome crônica, né? Com alta questão insegurança alimentar gravíssima, gravíssima, extrema. E aí? Essa insegurança, isso aqui é atualizado, digamos assim, nós temos dentro do Brasil 15%, é uma insegurança grave, gravíssima, 28% é leve, né? 15% moderada e segurança alimentar 41%, mais ou menos funcionando. E aí esses 41% é maior na região sul. Na região sul ela ganha, depois ela vem região sudeste e centro-oeste, e daquelas que ficam dentro das faixas amarelas, né, a faixa amarela, laranja e vermelha, tem a região norte, que barra a região nordeste. Então nós temos ali alguns fatores que proporcionam, relacionam a fome crônica ou intensa, digamos, aqui no Brasil. Estou falando de Brasil. O quê? A baixa escolaridade. Então, pessoas que não têm acesso à escolaridade, ela vai influenciar na qualificação, na questão da alimentação, da merenda, ela vai influenciar na questão da família ter que trabalhar, no emprego, na questão da economia, então não estuda. Então, nós temos aí o trabalho infantil, o trabalho do jovem, que vocês sabem que deveriam estar aprimorando. Então, são poucos, conta assim, digamos assim, falando de maneira assim, né, no dedo, né, os jovens, crianças e jovens que tenham acesso. Então, a baixa escolaridade. A questão da região, eu acabei já de falar para você, acabei de explicar, né? A região norte e nordeste saem em desfavorecimento com a região centro-oeste, sudeste e o sul. Tem a questão da raça e da cor. Então, quando fala da questão, nós temos ali os indígenas, temos os negros, né, a questão que eles chamam de pardo. Aqui na própria plataforma, quando vocês forem ler, vocês abram lá essa página, chegam lá, cliquem aí em cima do maisinho, que ele vai explicar para vocês como funciona isso aqui no Brasil. E aí a falta da água, o acesso à água. E aí se você pensa, como assim? Como acessa a água? Então nós temos assim uma restrição da água nas famílias intensa aqui no Brasil. Então assim, 48% de pessoas de lares na região norte não têm acesso à água. Mentira, uma bacia hídrica, olha só. Por isso que eu falei que nós temos um antagonismo, temos aqui uma questão surreal. Então, assim, 48% está na região norte. Logo abaixo, sabe qual é a região? Sudeste. 43% das famílias, dos lares, né, não tem acesso à água. E aí vai caindo. Região centro-oeste, 41%, mais ou menos. E a região nordeste, 41%. A região sul fica fora disso, para vocês verem como nós temos assim um diferencial intenso. E daí, Rosária? E daí que essa fome, né, essa questão da alimentação, ela está ligada ao sistema nervoso e ao sistema endócrino. Então, nosso sistema digestivo, nosso sistema nervoso, nosso sistema endócrino, ele trabalha como um contexto. Esse hormônio chamado grelina é um hormônio que você produz em alta quantidade quando você está em jejum.
Então, e seu estômago está vazio. Aí você produz grelina. Essa alta taxa desse hormônio grelina vai levantar para você uma necessidade de comer. Você sente fome. Então, a grelina, ela vai estar realizada, digamos assim, ela vai estar conectada ao controle do teu apetite. Quando você come, a taxa de grelina desce. Essa taxa de grelina desce, ela vai te dar uma saciedade. Isso está ligado a uma região do nosso cérebro chamada de hipotálamo. E daí, Rosária? E daí que se você fica sem comer, a sua taxa de insulina desce. Você tem uma hipoglicemia. Então, você aumenta a taxa de glucagon para quebrar reservas, porque você tem que sobreviver, o corpo vai tentar te deixar vivo mesmo você passando fome, ou seja, sofrendo uma insegurança alimentar. O corpo, ele faz isso com você. Então, existe um controlador dentro do seu organismo. Leptina e grelina são 2 hormônios. A leptina, digamos assim, ela vai induzir, digamos assim, se grelina tiver alta, a leptina vai estar baixa. A leptina, ela é produzida no tecido de gordura, no tecido chamado adiposo. É um tecido que tem gordura armazenada. E, digamos, a grelina, ela é produzida lá na questão da questão do estômago. Então, ela induz, né? Ela induz essa questão da fome. E daí, Rosária? E daí que nós temos uma característica diferenciada na vida. Eu já falei que a vida ela é surreal. Isso é para a vida, hein, gente? Isso é para a vida. Qual é, Rosária? Nós temos uma taxa de obesidade que é um paradoxo com o quê? Com a subnutrição. Aí você tem uma pessoa obesa que fala assim, eu não sei porque eu tenho sobrepeso, porque eu estou, né, acima do meu peso, que eu quase não como. Olha só, há um descontrole endócrino. Ganhar peso, perder peso, tem que ir ao endócrino. É necessário. Por que é necessário? Estou engordando demais, não sei por que, é porque eu como muito. Não. Se está comendo muito, se não está comendo muito e está engordando ou emagrecendo, é endócrino. São hormônios que controlam isso. Uma pessoa com muita taxa de gordura no corpo, ela passa a ter resistência à leptina. Resistência. Então, a leptina ela vai te dar uma saciedade. Você está saciada, mas está reservando. Olha só, é uma questão, sensação louca. Então, a questão endócrina, ela precisa estar controlada. Então, você precisa... Às vezes você apresenta um distúrbio e nem sabe que aquilo é um distúrbio. Aí você justifica, mas vovó era, minha família era, o vovô, o papai, o titio, sei lá quem. E aí você dá justificativas para sinais que o seu corpo te envia. Então nós temos que ter essa questão de sobrevivência, da manutenção, na fome fisiológica, né? Da vida, na fome das pessoas, na questão da insegurança alimentar. Torna-se necessário que nós venhamos a cuidar de nós mesmos e passarmos ter uma atenção maior para com os outros. Isso é importante, tá? No próximo tema, nós vamos falar sobre obesidade ou outros distúrbios. Não percam, tá? Porque faz parte da nossa vida. Um beijo para vocês, até a próxima.